Se o álcool ele é a maior parte, aí não pode, né? Agora, se o álcool tiver no vinagre que seja assim, uma porcentagem pequena que ele some, entendeu? Aí se torna um Tem um vinagre. valor assim mínimo que tem que ter ou não? Não Eu acho que não pode ser o ingrediente principal, né? Eu acho que no balsâmico ele é o ingrediente principal. Então, aí já não pode, não. Que é ingrediente principal, ou que seja o ingrediente que é aparente ali no vinagre, nas coisas que tem, então se torna haram também, porque eu tenho uma comida, uma bebida qualquer, eu coloco uma tampa de vinho, aí se torna haram, porque se tornou aquilo lá impuro, porque o vinho é impuro. Então essa impureza, agora quando é colocado, como nós falamos, em remédios ou em algumas coisas para a fórmula mesmo para fórmula ou para algo para preservação, né? E a mistura dele, ele some, ele não tem. Você fala ingrediente, dentre os ingredientes é algo que seja o mínimo, mas ele não faz parte, entendeu? Então aí não há problema, já. Agora, se ele faz parte, nem que se for pouco, aí não, já não pode. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. No balsâmico ele faz. Acho que deve ser uns 90%. Ô, chefe, outra coisa, voltando a falar do jama, né? Por exemplo, a gente costuma descer final de semana para o Guarujá, vamos supor, fica sexta, sábado e domingo. A gente vê quilometragem dá. Só que assim, é o nosso apartamento e tudo, só que tem a distância dá. Pode isma ou não, porque você está em casa? Sim, se for acima de 75 quilômetros, pode. Pode, mesmo que você está no seu apartamento, não tem problema. Sim, ali não é o seu apartamento de moradia. Não. Então pode, não tem problema. Aí faz o jama. Mais alguma pergunta? Vamos começar então a aula, né? Tá online? Tudo bem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o Clemente,
o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad e os demais profetas, mensageiros e seguidores. Nós estamos falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nós falamos sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois da morte da mãe dele. E falamos que quando a mãe dele morreu, ele tinha 6 anos. E eles estavam vindo de Medina para Meca, e no caminho ela adoeceu. Ele tinha 6 anos e ela morreu ali no local chamado Al-Abwa. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levaram ele e voltou de Medina para Meca sem a mãe dele, que ela tinha falecido no caminho. Ali quem cuidou do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois da morte da mãe dele foi o avô dele, Abdul Muttalib. O Abdul Muttalib, que era uma pessoa nobre em Meca, e os filhos dele, as pessoas tinham um grande respeito por ele, e ele tinha um local perto da Kaaba onde colocavam um tapete para que ele sentasse ali, e os filhos não permitiam que ninguém sentasse, não permitiam que alguém sentasse naquele local antes da chegada de Abdul Muttalib. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha 6 anos, ele vinha e sentava ali, eles queriam impedi-lo, e o Abdul Muttalib, o avô dele, dizia: não, deixem ele, o único que pode sentar aqui, e ele permitia que sentasse do lado dele, era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tinha os 6 anos de idade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava em Medina com a mãe dele, depois de 50 anos, quando ele voltou para Medina, na migração, depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele migrou para Medina, tinha 53 anos. E ali ele lembrava de algumas coisas quando ele era pequeno. E ele até dizia, quando ele olhou num local onde tinha um poço, e ele sorriu. E os companheiros dele disseram: ó mensageiro de Allah, por que o senhor sorri nesse momento? Ele disse: eu lembrei quando aprendi a natação nesse poço, quando eu era pequeno. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a permanência dele em Medina com a mãe dele, ficou um mês ali. Então ele aprendeu a natação num dos poços de Medina. E ele dizia também: eu lembro até hoje, numa fortaleza onde eu e os parentes da minha mãe, os parentes dele, soltávamos um pássaro nesse lugar, nessa fortaleza. E ele era pequeno, então ele tinha as lembranças de Medina. Ele até lembrou quando voltou depois de 57 anos, ou na idade de quando voltou para a conquista de Meca, a abertura de Meca. Ele estava com 10.000 soldados, vinha de Medina para Meca, e ele parou no lugar onde a mãe dele faleceu, chamado Al-Abwa, parou ali, e ele começou a chorar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando perguntaram, ele disse: aqui é o túmulo da minha mãe. E ele dizia em Medina: aqui foi enterrado o meu pai. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando era criança, pequeno, ele lembrava desses momentos da morte do pai. Ele não tinha nascido, mas a mãe dele indicava o local. Agora, da mãe, no local onde era Abwa, os sahaba, eles diziam: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desceu nesse local, ele sentou ali, chorou e fez com que todos os soldados chorassem do lado dele, porque ele ficou com saudade da mãe dele. Ele sentiu aqueles momentos quando ele era criança, estava com a mãe dele, e de repente ela adoeceu, faleceu e foi enterrada naquele local. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de permanecer com seu avô Abdul Muttalib, ele permaneceu com ele 2 anos. Esses 2 anos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi muito próximo de Abdul Muttalib. O Abdul Muttalib, ele tinha um privilégio pelo Muhammad alayhi salatu wasalam, mesmo tendo vários filhos, vários netos, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma criança especial para ele.
Então ele deixava sentar perto dele, ele somente comia quando ele comia, ele levava ele em todos os momentos nos locais onde ele ia, em Meca, para lá e para cá. O profeta Muhammad sallam, quando criança, então ele acompanhava o avô dele em todos esses momentos. 2 anos depois adoeceu Abdul Muttalib e depois dessa doença ele faleceu. O Abdul Muttalib, quando faleceu, o profeta Muhammad sallam ficou muito triste, tinha 8 anos. A tristeza do profeta Muhammad sallam foi lembrada, até perguntaram para ele: ó mensageiro de Allah, o senhor lembra quando faleceu seu avô? Ele disse: sim, eu lembro, eu tinha 8 anos quando faleceu o meu tio. Até Ummu Ayman, que seria a mulher que era uma escrava no tempo do pai dele. Depois da morte do pai dele, deixou Ummu Ayman, que seria uma das pessoas que amamentou o profeta Muhammad sallam quando era criança. Ummu Ayman, que seria a mãe do Zayd ibn Thabit, o único nome que foi citado no Corão. Ela chama Ummu Ayman, até que o profeta Muhammad sallam considerava ela como se fosse uma outra mãe para ele. Era uma das pessoas que amamentaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Ayman, ela disse: eu lembro, ela disse, eu vi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando tinha 8 anos, quando faleceu Abu Talib, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam atrás do leito onde era colocado Abu Talib depois que faleceu, e o Muhammad estava chorando. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chorava pelo avô dele. Tinha 8 anos e era uma pessoa que sempre acolhia ele, estava junto com ele, e ele fazia parte, era no lugar do pai e da mãe. Então, depois que faleceu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiu realmente a falta do seu avô. Antes de Abu Talib faleceu, quando adoeceu, ele entregou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o seu filho, para o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib era um dos filhos do Abu Talib. Abu Talib, nós falamos que ele tinha, quando citamos a história dele, ele tinha 10 filhos. Dentre eles, o pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós citamos a história dele, que ele queria degolar um dos filhos, se Deus desse para ele 10 filhos. Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que ele tivesse 10 filhos. Agora, por que o Abdul Muttalib, ele entregou o Muhammad antes da morte dele e disse: Abu Talib, você que cuida do Muhammad depois da minha morte. Sendo que ele tinha tios ali, tinha Abu Lahab, tinha o Hamza, tinha outros, né? Disseram que o Abu Talib, ele sentiu que Abdul Muttalib, ele sentiu que Abu Talib, que era o filho dele, era o único irmão do pai dele por parte de pai e mãe. Porque Abdul Muttalib tinha várias esposas. Então, os filhos dele não vieram de uma esposa só. E o pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o Abu Talib eram irmãos de pai e de mãe. Então ele disse: com certeza, essa pessoa que é o tio dele por parte de pai e mãe, ele vai ter mais piedade sobre essa criança. E também a esposa do Abu Talib, ela era diferente. Até quando nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a Amina, a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela escolheu a casa de Abu Talib, que era porque a esposa dele, Fatima bint Asad, ela chamada Fatima bint Asad, esposa de Abu Talib, ela gostava muito da Amina e a Amina gostava muito dela. E a Amina pediu para que ela fosse na casa da Fatima bint Asad ao nascer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ela ter o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali na casa dela. Então aquele amor que tinha entre a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Fatima bint Asad, esposa do Abdul Muttalib, esposa do Abu Talib, fez com que Abdul Muttalib pedisse para que esse filho, junto com a mãe, com a esposa dele, que eles adotassem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que ele ficasse na casa deles. Mesmo sendo Abu Talib um dos mais
pobres dentre os filhos do Abdul Muttalib. E ele tinha 10 filhos também. Então os filhos dele eram bastante. Então ele mal conseguia dar comida para todos eles diariamente, né? Então imagine, mais um órfão que vai vir na casa de Abu Talib. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi aos 8 anos na casa de Abu Talib. Abu Talib, ele acolheu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e era uma pessoa especial para ele também. Sempre deixava junto com ele. Inclusive, ele sentia a bênção que Allah subhanahu wa ta'ala tinha dado para ele dentro da sua casa. Porque o Abu Talib, quando trazia comida, os filhos dele comiam, uns se satisfaziam e outros não. Quando entrou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele estava junto com eles, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era uma pessoa que sentia vergonha de se misturar com eles ao ser colocada a comida. Então ele se afastava um pouco. E o Abu Talib insistia que não comam nada e nem bebam antes que Muhammad chegasse e ficasse no meio de vocês, porque ele sentiu que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa criança de 8 anos, estava junto com eles, todos se satisfaziam. E quando o profeta Muhammad se ausentava da mesa deles, a maioria deles não se satisfazia da comida. Então eles sentiam que a presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma bênção, que todos sentiam o que a satisfação, a bênção na comida, a bênção na bebida, no leite, estava na presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nesse momento, Abu Talib, ele gostava mais e mais do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A esposa dele, Fatima bint Asad, ela pegava as comidas que ela gostava e separava para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dava para ele, em especial, deixando os filhos e dava para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de tanto que ela amava ele. Então ele sentia na casa do tio dele e da tia dele que ele era uma pessoa que era bem acolhida. E com certeza eles também sentiam que essa é uma pessoa especial dentro da casa deles e que eles sentiam a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a casa deles. As pessoas que amamentaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós já tínhamos falado que era a mãe dele, a primeira que amamentou, também a Baraka que seria Umm Ayman, e também a Halima, a Hala bint Wahab. Não, essas são as pessoas aquela que o Abu Lahab ele libertou ela quando ela foi falar para ele que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então nesse momento uma dessas pessoas era quem? Era as pessoas que cuidavam dela, dele, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era Fatima bint Asad. Fatima bint Asad, ela se converteu ao Islã. Ela foi a segunda mulher que se converteu ao Islã. A primeira foi a Khadija. A segunda foi a esposa do tio dele, que é Abu Talib. Então, dentre as mulheres, ela foi a segunda mulher que se converteu ao Islã. Subhanallah, então ela até permaneceu, e ela migrou para Medina também, e ela faleceu em Medina, e ela é enterrada, e o túmulo dela existe até hoje no Baqi', no cemitério em Medina, Fatima bint Asad. Até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que ela faleceu, ele sentou no túmulo dela, ele chorou e disse: você era a minha mãe depois da minha mãe. Você era a minha mãe depois da minha mãe, pelo trato que ela dava ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando sentia a pobreza na casa do tio dele, ele se sentiu que ele precisaria ajudar em alguma coisa, mesmo com 8 anos, porque ele já foi preparado quando foi na casa da Halima, no deserto. Ele se preparou lá, ele saía com as pessoas para pastorear as ovelhas e tal. Então ele já tinha a experiência de uma criança. Ele foi para Medina, ele aprendeu a nadar, ele sentiu a vida, sentiu que um órfão, como é que vive. Ele conviveu com as pessoas, o avô dele, o tio dele agora, sempre sentados com grandes pessoas nobres. Então ele tem a convivência, e Allah subhanahu wa ta'ala com certeza está preparando ele para que ele seja o profeta, o mensageiro que iria
divulgar a mensagem para o mundo inteiro. O profeta Muhammad sallam, aos 8 anos, ele chegou para o tio dele e disse para ele: eu preciso ajudar na casa, para dar um sustento, para ajudar em alguma coisa. E o avô dele, o tio dele disse: mas você vai ajudar em quê? Ele disse: eu vou pastorear algumas ovelhas. E o tio dele deixou com que ele ficasse à vontade. E ele realmente foi e se tornou um pastor de ovelhas em Meca aos 8 anos. Aos 8 anos. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala preparou ele, porque a pessoa que pastoreia ovelhas, ele tem as qualidades diferentes, porque as ovelhas, elas são diferentes, os pastores de ovelhas são diferentes de pastores de camelos e de outros animais. De ovelhas, a pessoa se sente como se fosse uma pessoa acolhedora ao seu pastoril. E por isso que hoje na história, quando você lê sobre os profetas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para os seus companheiros sobre o profeta Moisés que ele foi pastor de ovelhas. Eles disseram: o profeta Moisés, ele disse sim. Aí eles disseram: e o Senhor também? Ele falou: e eu fui pastor de ovelhas, e não há um profeta a não ser que ele foi um pastor de ovelhas. Todos os profetas, Allah subhanahu wa ta'ala determinou que eles fossem pastores de ovelhas. Por que disso? Porque o pastor de ovelhas, ele tem a misericórdia de acolher as ovelhas. Ele é compassivo com as suas ovelhas. Então, para ele ser preparado para ser compassivo com as pessoas, para ele ter a misericórdia com as pessoas, ele tem a cautela. Se uma ovelha ficar para trás e tal, ele vai atrás, ele traz, não deixa de lado e tal. Ele tem a paciência, ele tem a humildade, ele tem a gentileza. Todas essas qualidades são conquistadas através dele ser o quê? Um pastor de ovelhas. Então, ele aos 8 anos, ele já começou a ser essa pessoa que teve essas qualidades. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
Então nós falamos que o profeta Muhammad sallam ele agiu dessa forma para ser um pastor a partir dos 8 anos. Então ele saía e até dizia, eu pastoreei algumas ovelhas para as pessoas de Meca, me dando qararit. Qararit são coisas mínimas que ele ganhava. E isso com certeza nós falamos porque devido ao que? Para ajudar ao seu tio Abu Talib. Abu Talib, com certeza, de tanto que ele amava o profeta Muhammad sallam, e ele sentia esse amor até que ele muitas vezes deitava perto do profeta Muhammad sallam. Ele não comia antes que o profeta Muhammad sallam chegasse. A Fátima bint Asad, como nós falamos, ela pegava às vezes, ela via o profeta Muhammad sallam afastado dos filhos dela, eles comendo, e ela pegava a comida e levava para ele. E Abu Talib dizia, ninguém come antes que ele chegasse. Aí quando ele chegava, eles comiam, e ele sentia que a comida dava para todos e sobrava, até que ele dizia, olhava para o profeta Muhammad sallam e dizia, innaka la mubarak, você é uma pessoa abençoada. Subhanallah. Então, desde pequeno, como nós falamos, ele já era preparado. E mesmo assim, subhanallah, Abu Talib, ele não se converteu ao Islã, ele permaneceu, mesmo ele apoiando o profeta Muhammad sallam até o último momento da vida dele, só que ele não queria largar a questão da religião dos pais dele, porque os grandes líderes de Quraysh impediam com que ele deixasse a religião dos pais dele para seguir a mensagem do profeta Muhammad sallam, mesmo ele sabendo que aquilo lá era a verdade. A esposa dele se converteu, ela se tornou muçulmana. Dentre os tios dele todos, são 2 somente que se converteram ao Islã, o Hamza e o Abbas. São 2 tios do profeta Muhammad sallam, dentre os 10 que aderiram ao Islã. Hamza aderiu ao Islã já no primeiro momento, no primeiro ano que o profeta Muhammad sallam iniciou a divulgação do Islã. O Hamza ele foi o número 39 ao entrar no Islã. Quando ele entrou, os muçulmanos, a quantidade deles era 39. Depois do Hamza entrou Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab era o número 40. Subhanallah. Al-Abbas ele entrou já no ano 6 da Hijra, depois de muito tempo. Os demais, todos eles faleceram, até dentre eles Abu Lahab, que foi citado no Corão, que Allah subhanahu wa ta'ala dará um grande castigo, porque ele foi totalmente contra o profeta Muhammad sallam. Abu Talib, que permaneceu na sua incredulidade, mesmo apoiando o profeta Muhammad sallam, como nós iremos ver. O profeta Muhammad sallam viveu na casa do Abu Talib até que ele falecesse. Ele faleceu e ele permaneceu com a esposa dele, Fátima bint Asad, até ele casar. Então, até os 25 anos, o profeta Muhammad sallam permaneceu aonde? Na casa do tio dele, Abu Talib. Abu Talib, depois que morreu, esse ano foi chamado o ano da tristeza, porque ele era o maior apoiador do profeta Muhammad sallam e defendia bastante o profeta Muhammad sallam, até que nos últimos momentos, quando um dos filhos de Abu Talib chamou o profeta Muhammad sallam dizendo que o Abu Talib estava no leito da morte, o profeta Muhammad sallam saiu correndo dizendo para ele: Abu Talib, diga la ilaha illallah, essa palavra ela te salvará. E ele olhava, os grandes líderes de Quraysh, os incrédulos, estavam por perto, dizendo para ele: não deixe a religião dos seus pais. E o Abu Talib olhava para os líderes e olhava para o profeta Muhammad sallam, e o profeta Muhammad sallam dizia para ele: diga essa palavra pelo menos pela salvação. E ele morreu sem dizer a palavra de la ilaha illallah. E por isso o profeta Muhammad sallam ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala irá diminuir o castigo dele no inferno. Ele entrará no inferno eternamente, porque ele não se tornou muçulmano, não adorou a Allah, mas que Allah subhanahu wa ta'ala irá diminuir o castigo dele no fogo do inferno, que serão colocadas 2 brasas embaixo dos seus pés, irá ferver a cabeça dele. O profeta Muhammad sallam ele disse: essa é a pessoa, menor pessoa que será castigada no fogo do inferno seria o tio dele, Abu Talib, porque pela defesa que ele fez. E por que ele será castigado? Porque ele morreu na incredulidade. O profeta Muhammad sallam permaneceu na casa do Abu Talib com 8 anos, e assim ele foi até
os 12 anos mais ou menos, tem alguns livros que falam com 10 anos, o Abu Talib, ele ia participar de uma das viagens de Quraysh que eles faziam para a Síria. A Quraysh, ela tinha as viagens deles comerciais, que Allah subhanahu wa ta'ala citou na Surah Ilaf Quraysh, Ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Allah citou as duas viagens de Quraysh, essas duas viagens que eles faziam, que eram viagens comerciais. No verão, eles iam para o Iêmen. No inverno, eles iam para o Iêmen. E no verão, eles iam para a Síria. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou essas duas viagens. Ilaf Quraysh, Ilaf quer dizer que o costume, eles já costumavam isso. Ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Ilafihim, o costume deles de viajarem, fazerem as viagens comerciais no inverno e no verão. Então, Quraysh, ela se preparava para essas duas grandes viagens e a maior parte deles, eles saíam para comercializar. Levar o que eles tinham em Meca e trazer o que eles podiam trazer da Síria para vender e comercializar entre a Síria e Meca. Abu Talib, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinha mais ou menos 12 anos, ele se preparou para ir até a Síria, na viagem da Síria. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nessa idade, ele queria sempre acompanhar o tio dele. E parece que ele foi até o tio dizendo: eu quero te acompanhar, eu não quero te largar, porque o Abu Talib não ia em lugar nenhum sem que ele esteja acompanhado. E Abu Talib realmente sentiu que ele iria se despedir das pessoas nessa viagem, mas ele iria sentir a falta de Muhammad, alayhi salatu wassalam, e sentiu que Muhammad tinha esse desejo de viajar com ele. E ele disse: se prepare que você vai comigo. Subhanallah, é uma das primeiras viagens que ele fez, depois daquela que a mãe dele levou para Medina e trouxe. Essa é a segunda viagem, que seria para a Síria. Essa viagem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se preparou e viajou com a caravana que Quraysh estava indo, e ele acompanhando essa caravana junto com seu tio Abu Talib. Eles passando e indo para a Síria, tinha no caminho, ou no local onde chegaram, um local chamado Busra. Nesse local na Síria, tinha um monge chamado Bahira. Esse monge, ele estava naquele local, ele tinha o seu lugar onde ele permanecia, e ele era um dos mais conhecedores da mensagem cristã, dos livros cristãos que escrevem ali, que falam e tal. Naquela época, os livros que eles tinham não eram modificados, ou esse livro não era modificado, que estava junto com o monge Bahira. As pessoas, quando viam de Quraysh, a caravana de Quraysh, sempre passava por aquele caminho, e Bahira não olhava para eles e nem sentia que tinham pessoas que passavam por aqui. Nem ele falava com eles e nem eles falavam com ele. Naquele ano que eles passaram por lá, o Bahira lhe desceu da sua estrutura que ele tinha ali e foi conversar com as pessoas de Quraysh. Ele disse a eles: hoje eu convido vocês para uma refeição. As pessoas de Quraysh disseram para ele: mas qual o motivo? Há anos que nós viajamos e nunca você teve a vontade de conversar conosco, e nunca tivemos esse privilégio de sermos convidados por você. Por que nesse momento? Aí ele disse para eles: há algo especial que eu vi entre vocês, algo especial, que tem uma pessoa dentre vocês que eu vi que há uma nuvem que a acompanha. Tinha uma nuvem que acompanhava. Era quem? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Bahira lhe disse para eles: quando eu fizer a comida, eu não quero que falte nenhum de vocês para vir e participar dessa comida que eu faço. Ele fez uma comida e convidou todos vieram, menos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele ficou ali junto com a caravana. Ele era a única criança que estava na caravana,
e eles deixaram ele para ficar ali, ficar vigiando a caravana deles. E o Bahira olhou para eles e disse: eu disse para vocês trazerem todas as pessoas, pequenas e grandes, livres e escravos. Qualquer pessoa que estiver com vocês deve participar dessa minha refeição. Eles falaram: todos nós estamos aqui. Ele falou: não, está faltando alguém. Eles falaram: a única pessoa que está faltando é o filho do Abdul Muttalib, que seria a criança que ficou ali junto com ela. Ele disse: é esse que eu quero, tragam ele. Aí foram lá e trouxeram ele. Trouxeram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele tomou a refeição junto com eles. Depois que eles comeram, o Bahira disse para eles: eu senti, quando vocês vinham, uma nuvem acompanhava essa criança, e quando vocês sentavam embaixo de uma árvore, para vocês terem a sombra, os galhos da árvore se dirigiam para essa criança, e todas elas queriam cobri-lo. Ele sentiu algo diferente. Eles olharam e disseram: isso é em quem? Ele disse: nessa criança. E de repente, quando eles comeram e cada um foi para um lado, ele pegou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e começou a perguntar a ele sobre algumas questões. E ele disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: pela Lat wal Uzza. Lat wal Uzza, que são dois grandes ídolos que eles adoravam em Meca. E o Bahira, ele via que as pessoas ali, quando juravam, eles juravam pelo Lat wal Uzza. No lugar de falarem por Deus, eles falavam pela Lat wal Uzza. Aí ele disse para ele: pela Lat wal Uzza, que você me responda tudo aquilo que eu te perguntar. Aí ele disse: eu não gosto da Lat nem da Uzza, e a coisa que eu mais detesto na minha vida. Aí o Bahira falou para ele: então lhe pergunto por Allah. Ele disse: sim, por Allah eu lhe respondo. Aí ele disse, o Bahira: eu disse pela Lat wal Uzza porque o seu povo jura por eles. Ele disse: mas eu, em toda a minha vida, jamais gostei desses ídolos e jamais jurei por eles. Isso é um sinal do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na crença, ele era diferente das demais pessoas. Ele não acreditava nas estátuas que tinham ali. Ele não jurava por elas. Ele não dava atenção para elas. Pelo contrário, ele detestava esses ídolos que eram adorados pela Quraysh. E começou a perguntar para ele, fazer algumas perguntas, que ele vinha no sonho, o que ele tinha, que tal, não sei o que. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondia. Aí ele disse: quem que é o responsável por esse garoto? É Abu Talib. Ele disse: eu sou o pai dele. Ele falou: você é o pai dele? Ele disse: sim. Ele disse: o pai dele não está vivo. Ele falou: mas eu sou o tio dele, no lugar do pai dele. Ele falou: sim. Quando que morreu o pai dele? Ele disse: o pai dele morreu antes dele nascer. Ele falou: sim, agora você está falando a verdade. E a mãe dele? Ele disse: a mãe dele morreu quando eu era pequena. Ele disse: sim, você falou a verdade. E olhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e viu o carimbo da profecia atrás das costas dele. Esse carimbo, todo profeta, quando é mandado, Allah subhanahu wa ta'ala determina que tenha um carimbo nas costas dele. Um carimbo é um sinal que nasce junto com a carne dele. Esse carimbo foi dado para todos os profetas. E o Bahira, ele olhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e viu aquele carimbo. E ele disse para o Abu Talib: eu prefiro que você não dê continuidade nessa viagem e que volte com esse garoto em breve para Meca, porque se os judeus verem ele, irão matá-lo, e se os romanos perceberem que ele está aqui, também irão matá-lo, porque é uma pessoa especial que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que ele tenha algo específico. E esses sinais que eu vi nele são sinais de profecia. Então, Bahira, por que ele convidou as pessoas? Porque ele viu os sinais do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que estavam escritos no livro dele, nos livros deles. Então, esses sinais aparentavam com quem? No profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naquele momento, até os livros da história dizem que 7 pessoas dentre os romanos
eles vinham por aquele caminho do lado do Bahira, e eles vieram lá para especular. E o Bahira perguntou a eles: o que vocês procuram? Eles disseram: nos nossos livros está aparecendo que uma criança que nasceu, que ele terá grandes momentos na vida dele, ou seria a profecia, que ele está a vir nesses locais. E nós fomos mandados por esse caminho, e outros soldados foram mandados por outros caminhos para procurarmos ele e matarmos ele. Subhanallah, o Bahira disse para eles: e se essa pessoa for real daquilo que vocês estão falando, então é um profeta, e que ninguém irá conseguir matá-lo, e como é que vocês iriam matá-lo se vocês achassem ele? E ele convenceu eles para que eles voltassem e não atingissem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquele momento. E ele aconselhou Abu Talib para que voltasse rápido para Meca, e Abu Talib realmente ele voltou para Meca e não foi longe na sua viagem, né, para que não acontecesse nada com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele temeu que os judeus ou os romanos pudessem atacá-lo e matá-lo, depois que Bahira ele citou essas questões. Aqui com certeza Allah subhanahu wa ta'ala ele preparou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inclusive o pessoal do Quraysh, quando perguntaram como é que você ficou sabendo, ele disse que eu senti as nuvens, senti as árvores, até tem um hadith que ele fala: eu senti as pedras e as árvores se prostraram ao vocês chegarem, e eles somente prostram quando vê um profeta. Ele sentiu que as árvores e as pedras faziam sujud. Esse sujud não era natural, esse sujud era para alguém importante, somente para os profetas que eles faziam isso. Então esses são alguns sinais do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seria uma pessoa nobre realmente, uma pessoa que foi escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala. Esses sinais que estão nos livros dos cristãos, nos livros dos judeus, mostram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele era o próprio profeta que foi indicado nos livros deles, e nós vamos ver vários sinais depois entre os judeus e cristãos e persas inclusive, do que esse era o profeta esperado, e que ao verem os sinais que estavam anotados nos livros deles, eles se convertiam ao Islã. E dentre eles o Bahira, nós vamos ver também depois em Meca, Waraqa bin Nawfal e outras pessoas também que se converteram, e eles seguiam os livros sagrados que foram revelados ao profeta Moisés, e o Bahira ele seguia o livro sagrado revelado ao profeta Jesus, e ele no seu livro viu que realmente essa era a pessoa esperada por eles, que foi indicada pelo profeta Jesus, que foi escrita nos livros deles, para que esse profeta seja a pessoa que deveriam segui-lo, que era o último profeta. Então, a partir desses momentos, desses anos, os primeiros anos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, começaram a aparecer esses sinais. Então, a gente vai parar aqui, vamos continuar, inshallah, nas próximas aulas, a juventude do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como ele passou em Meca e o que ele fazia na sua juventude até chegar na idade do casamento. E com isso a gente já mais ou menos fala sobre a infância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa infância que foi repleta de acontecimentos, de fatos que a história islâmica ela cita, e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como ele disse no hadith, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi", Allah me educou e ele me educou da melhor forma. Então ele era educado desde a sua infância, desde o começo até ele ser o mensageiro de Allah. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.